Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos nós aqui mais uma vez reunidos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para mais uma partilha simples e objetiva, né? Uma partilha que venha falar também não só dos sinais que devemos nos atentar, né? Os sinais que antecedem a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim também o comportamento humano, né? Do ser humano nesses dias, né? Que foi através disso em que aconteceu aquele dilúvio lá nos tempos de Noé, né? Devido ao comportamento humano, né? Deus já não vê mais o respeito, né? Para com a sua pessoa, né? Não vê mais o temor a Deus, né? E o temor aqui não significa ter medo, não ter medo de Deus, não. O temor aqui significa ter respeito para com a pessoa do nosso Senhor Deus. E aí, para a gente iniciar esta mensagem simples, que está lá no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 37, que diz assim: assim como foi nos dias de Noé, nos tempos de Noé, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé que procederam o dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e os homens de nada sabiam, até o momento em que veio o dilúvio e os levou. A todos assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois bem, meus irmãos, aqui nós percebemos, né, como eu disse, né, que não é só para nós nos atentarmos com os sinais, que são muitos que têm acontecido nesses tempos de agora, né, principalmente nesse ano de 2022, né, são muitos, são terremotos, são guerras, né, por aí afora, o mundo afora, né, pestes, né, mas também o comportamento humano, né, a falta de atenção, a percepção, né, a percepção humana com o tempo em que nós vivemos, né. Então, nós devemos perceber, né, o comportamento humano, o amor de muitos se esfriando, né? A mudança de uma hora para outra, a pessoa seguia o Senhor, aí do nada se apóstata do nosso Senhor Jesus Cristo, larga tudo, vai viver uma vida mundana novamente, né? Então tudo isso antecedem a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é só os sinais, mas o comportamento humano, né? O comportamento humano, né? Que a gente também precisa perceber, como o amor de muitos se esfriando, né? A maldade se espalhando pelo mundo afora, né? Tudo isso antecede a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E como está escrito lá no livro de Mateus 24, do 37 ao 39, assim também era nos tempos, né? Na verdade, era no tempo de Noé. E agora nós estamos vivendo tempos semelhantes a esses dias de Noé, né? As pessoas lá, elas estavam assim, de uma certa maneira, né, meio que irracionais, pessoas que já não raciocinavam mais, né, porque quando o pecado entra na vida da pessoa, o pecado cega, né, a pessoa deixa de ver a verdade, né, a pessoa deixa de enxergar que aquilo que ela está fazendo não é certo, né?
perde a vergonha, faz coisas que só Deus na causa, né? Então o povo lá estava dessa certa maneira, né? Dessa maneira, né? Melhor dizendo, dessa maneira de um jeito, né? Em que Deus não se viu em outra solução a não ser o dilúvio, né? Para que lavasse aquela terra, porque o pecado já tinha tomado conta de tudo, virou uma praga, né? Tomou conta de tudo e já não tinha mais solução, né? Mas Deus ainda assim deu tempo para que muitos se arrependessem, né? Portanto, Ele fez com que Noé construísse aquela barca, né? Aquela arca, e ao tempo em que Noé levou até a construção da arca, foi o tempo em que Deus deu para que as pessoas pudessem se arrepender, né? Portanto, Noé pregava dia e noite, né? Pregava dia e noite para que as pessoas se arrependessem, né? Assim também nos dias de hoje, né? Deus tem usado muito dos seus profetas, de pessoas, para alertar os outros, né? Não é que vai acontecer um dilúvio, alguma coisa assim do tipo, não. Porque Deus mesmo prometeu, fez uma aliança com Noé, que nunca mais Ele mandaria o dilúvio sobre a terra. Portanto, nós vemos essa aliança, que é o próprio arco-íris no céu, né? Toda vez que chove bastante, esse arco-íris aparece no céu, né? Então, mas é para que nós prestemos atenção, né? Prestemos atenção, né? Porque esses dias, né? Esses dias são dias semelhantes aos dias de Noé, né? As pessoas comem, bebem, dão em casamento. Não é que casamento, comer, beber, isso é errado, nada disso, nada disso. Isso é normal, né? Tudo isso é importante, para a vida do homem, né? Tudo isso é normal. A questão toda é a falta de atenção, é o temor a Deus, né? É o temor a Deus. Isso tudo é que desvia o olhar do homem da presença de Deus. E foi o que aconteceu lá nos tempos de Noé, né? Nos dias de Noé. E assim também nós podemos trazer aqui fazer uma comparação com uma história, né? Por que se fala português aqui no Brasil, né? Ao invés de espanhol, né? Até porque a América do Sul, a maioria aqui fala a língua espanhola, né? É só uma comparação de uma história que eu ouvi em um filme. E assim diz que quando os espanhóis chegaram ao Brasil, aí eles chegaram metendo bronca em tudo, dando tiro em tudo, né? Nos índios que aqui habitavam, né? E os índios então não perderam tempo, revidaram, foram para cima dos espanhóis e espantaram os espanhóis, né? E já os portugueses não. Os portugueses chegaram, né, oferecendo bugiganga, né, coisas que os índios não tinham e não conheciam, né? Isso assim despertou uma curiosidade nos índios, né? Eles começaram a ver aquelas coisas diferentes, né? E daí então foi que se começou a falar o português. E aí, para a gente dar continuidade aonde eu quero chegar, em Mateus capítulo 4, no capítulo 4, no versículo 8, diz assim: o demônio transportou uma vez mais a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória, e disse:
tudo isso te darei se prostrar diante de mim. Isso daqui, depois, se vocês quiserem, peguem lá e leiam todo esse livro, né, que é sobre a tentação de Jesus, né, que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para que ele pudesse se tentar. E aí, voltando ao 8, levou Jesus ao lugar mais alto, e tudo isso te darei se prostrares diante de mim, né? Todos esses reinos, essas coisas te darei. Então a gente vê aqui que uma das coisas também que tem levado ao homem, né, ao homem a perder a esse temor para com o Senhor Deus, né, é muitas dessas coisas que o inimigo tem oferecido, né? Muitas das coisas nós conquistamos através do nosso temor a Deus, né, do nosso respeito com Deus, né, amor a Deus, né? Como ele disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão dadas por acréscimo. Mas tem muitas das coisas também que são dadas pelo inimigo, né? Como ele ofereceu tudo, os reinos da terra ao nosso Senhor Jesus Cristo, se Jesus se prostrasse diante dele. Então ele faz com que essas coisas, né, tirem o temor do homem a Deus, né? A mesma coisa como os portugueses chegaram oferecendo as bugigangas, né, aos índios, né, para que eles pudessem entrar na terra, né, e desfrutar das riquezas aqui do nosso Brasil, né? A mesma coisa é o inimigo, né? Ele oferece muitas bugigangas, e isso tem levado muitas das pessoas a perder esse temor para com o Senhor Deus, né? Isso tem levado as pessoas a essa falta de atenção, né? Essa falta de atenção, né? Essa falta de respeito com Deus, né? E tudo isso nos lembra os dias de Noé, né? Aí as pessoas comem, bebem, dançam, né? Se vê lá naquele montaréu de festa, aquelas coisas todas, aquelas coisas que não são boas aos olhos do Senhor. Então, meus irmãos, precisamos olhar bem, né, para o comportamento humano, né? Porque esses também são sinais que antecedem a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Antecedem a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim também nós podemos ver uma das coisas também, que por mais que nós estejamos vivendo os dias mal, como sempre a gente fala aqui, né? Nós estamos aí com a Copa do Mundo, né? Eu gosto muito da Copa do Mundo, né? Eu gosto do futebol, né? E estamos aí com esse evento grande, né? Grandioso, e nós não podemos também só ficar aí a olhar futebol achando que está tudo maravilhoso, que está tudo legal, né? Com essa falta de atenção, né? Com essa falta de temor a Deus, né? Porque a pessoa com temor a Deus, a pessoa a todo momento está ligado, né, nos acontecimentos, não fica só olhando ali futebol. Como eu disse, nada contra o futebol, nada disso, mas muita coisa está acontecendo no mundo afora, né? Como eu também venho pensando, né? Muitas das vezes o inimigo se utiliza dessas coisas até mesmo para ir implantando o seu governo, né? O seu sistema, né? Espalhando a maldade pelo mundo, e muitas das vezes as pessoas não percebem. Então precisamos ter essa atenção, né? Ter essa atenção com esses acontecimentos aí, né? Que estão no mundo afora, né? E
É isso, meus irmãos. Se estendemos mais um pouquinho, né? Mas é tudo para a honra e glória do Senhor. E eu louvo e agradeço a Deus por essa oportunidade. Louvo e agradeço a Deus pela sua vida. E Deus nos abençoe.